pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conexão Interior. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem mais esse dia, enquanto vocês assistem esse vídeo. Que todo mundo esteja em paz, tranquilidade. E a gente está trazendo hoje para vocês mais um vídeo. O tema de hoje é sobre lei da atração, que inclusive é um tema que pelo menos eu vejo muito falar na internet, vários vídeos do YouTube, Instagram. Como eu sigo muitas coisas a respeito de espiritualidade, né? Eu percebo muitos anúncios, muitos assuntos relacionados a essa lei da atração. E acredito que vocês, como eu, em determinado período da vida já se perguntaram o que é essa lei da atração, que todo mundo tanto fala, né? E para entender um pouquinho mais sobre essa lei universal, a gente vai fazer uma ponte, né, diretamente para um dos livros que fala especificamente sobre essas 7 leis universais, que é o livro O Kybalion, certo? Ele tem como autoria apenas os 3 iniciados. A gente não tem uma autoria específica para esse livro, tá? E conforme o próprio livro nos traz, ele é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, tá? Que é um conhecimento que foi passado por dezenas de séculos para as pessoas que tinham interesse nesse conhecimento, por Hermes Trismegisto, que é um dos deuses do Antigo Egito, né? Ele é falado no próprio livro que ele é um dos escribas dos deuses, é como ele é chamado nesse livro. Então, aqui a gente tem uma explicação muito bem detalhada, muito bem específica dessas 7 leis universais. Mas a que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje, como eu estou falando para vocês, é a lei da atração. E a gente vai ter como base as explicações desse livro, tá? Só para facilitar o nosso entendimento, a gente vai fazer a ligação com outro princípio também desse livro, que também tem nesse livro, uma outra lei universal, que é a primeira lei universal, que é o princípio do mentalismo, que diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Então, basicamente, esse princípio, ele explica que tudo que existe ao nosso redor, toda a nossa realidade criada, ela é fruto da imaginação da mente do todo. O que seria esse todo? Seria o que a gente compreende como Deus, a inteligência superior. Então, tudo que existe hoje é fruto da mente do todo, como o próprio princípio diz. O todo é mente, o universo é mental. Então, nosso universo, ele é fruto da mente desse todo, certo? Então, como ele é um princípio universal, como ele é uma lei universal, o mentalismo, da mesma forma que acontece com o todo, acontece também conosco. Tudo aquilo que a gente mentaliza, tudo aquilo que a gente mantém no nosso subconsciente e alimenta, ele vai se concretizar, ele vai se materializar na nossa realidade, de uma forma física, certo? Então, mais uma vez, só detalhando para vocês, né? A questão do princípio do mentalismo. Seria como se fosse o universo no qual a gente vive, ele fosse um sonho que está sendo projetado na mente do todo. Então, todo o nosso universo seria essa projeção mental de Deus, do todo, da inteligência superior. E aí, como eu falei para vocês, isso é o que acontece também com a nossa realidade física. Nós, humanos, aquele que a gente preenche a nossa mente, com aquilo que a gente preenche o nosso subconsciente, a energia desse pensamento, ele vai se concretizar de uma forma material, de uma forma física na nossa realidade. Então, a lei da atração, de uma forma resumida, ela seria isso. O que a gente cria na nossa mente, o que a gente coloca no nosso subconsciente, a gente atrai uma energia similar a esse pensamento em uma forma material, em uma forma física. No livro O Kybalion, essa lei, ela está especificada, na verdade não é nem especificada, ela está ela tem relação com o princípio da vibração, que é o terceiro princípio, certo? Esse princípio, ele diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, de acordo com esse princípio, tudo que existe ao nosso redor,
está em movimento, nada está parado. Tudo tem um determinado nível e grau de vibração e por esse motivo tudo está em movimento. Então, mais uma vez, né, trazendo de uma forma bem mais descomplicada para vocês. Quando a gente mentaliza algo, esse pensamento ele tem um nível de vibração. Então, esse nível de vibração que a gente está tendo ao pensar, ao criar um pensamento, ele vai atrair uma realidade, uma criação de mesmo nível de vibração. Então, é por isso que existe essa lei da atração, porque o nosso pensamento ele vibra também, a gente tem um nível de vibração que atrai níveis de vibração similares na nossa realidade, ou seja, a gente cria coisas de acordo com o nível vibracional que estamos criando na nossa mente. De uma forma resumida, bem resumida, seria isso. E no próprio livro, o autor, né, ele fala sobre essas vibrações da matéria, que ele traz a explicação de que tem coisas que estão em um nível tão elevado de vibração que parecem estar paradas e outras em níveis de vibração bem menores, tá? E esse assunto ele é tão interessante de uma forma que a gente realmente vê muitos assuntos na internet relacionados a isso. Só que as pessoas, pelo que eu vejo, uma opinião pessoal, eles meio que estão trazendo a lei da atração como uma coisa muito fácil, muito simples, como se qualquer pessoa simplesmente mentalizando, eu quero isso, eu quero aquilo, ela vai conseguir realizar. Porém, quando você passa a estudar, se aprofundar nesses assuntos, você compreende que não é só isso, não é dessa maneira que as coisas acontecem, não é de uma forma tão simples como se parece. É simples se você fizer tudo da forma correta que tem que ser feito, mas não é tão simples a ponto de você apenas mentalizar algo e pronto, tá resolvido, você vai materializar aquilo. Uma outra questão relacionada a isso, tudo que a gente consegue atrair, digamos assim, de acordo com a nossa realidade, certo? Então, se a gente vive em uma realidade física, onde existem leis físicas que regem essa nossa realidade, assim como as leis espirituais, a lei universal da atração, a lei da atração, ela vai agir de acordo com as demais leis. Então, não é possível, por exemplo, você mentalizar, eu quero abrir o oceano em duas partes e andar pelo meio, como aconteceu lá na Bíblia nos tempos antigos. Isso fisicamente não é possível. Então, a gente tem que usar também um pouco de sensatez, digamos assim, né? Para entender como é que funciona a lei da atração. Não é que tudo aquilo que a gente vai mentalizar, aquilo que a gente vai pedir em pensamento, a gente vai conseguir. Até porque, como eu falei para vocês, é tudo aquilo que está dentro das possibilidades da realidade na qual a gente vive. Por exemplo, muitas pessoas levam um dos textos da Bíblia que fala sobre fé de uma forma bem física, digamos assim, bem literal. Quando lá ele diz que se você tiver fé e pedir a uma montanha para se mover do lugar, ela vai se mover. Isso não tem como a gente levar em consideração de uma forma física, de uma forma literal. Até porque no mundo em que a gente vive isso não é possível. Então é isso, é ter sensatez no entendimento do que é possível acontecer, do que é possível ser realizado a partir da lei da atração, certo? E aí, juntando a essa questão, a gente tem um outro entendimento referente à questão de que não é só mentalizar. Existe um processo além desse. A gente não tem como só pedir em pensamento, eu quero que o universo me traga um carro. Pronto, o carro dos meus sonhos. Agora eu vou sentar numa cadeira, vou cruzar as pernas, tomando minha água, meu suco e esperar que o universo, coloque um carro na minha frente. Não é assim que as coisas funcionam. Não existe a possibilidade do universo materializar do nada
um carro na sua frente sem que você faça algo além de mentalizar. É isso que as pessoas muitas vezes deixam a desejar, digamos assim, quando estão nesse processo de cocriação através da lei da atração. É muito mais do que isso. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses passos para que seja feito um processo de cocriação da maneira correta, utilizando a lei da atração. Em um outro vídeo a gente vai falar sobre isso, que inclusive é o nosso próximo vídeo, tá? Então não percam. A gente vai falar para vocês esses passos específicos do que além de mentalizar a gente precisa fazer para conseguir cocriar a nossa realidade. E por hora, nesse primeiro vídeo, a gente está trazendo realmente só uma explicação do que seria essa lei da atração, certo? Para que vocês compreendam, tenham uma noção, tenham uma base de como é que ela funciona, certo? Com base nas leis universais, como eu falei para vocês. Daí a necessidade que a gente tem de manter na nossa mente apenas coisas das quais a gente deseja manifestar na nossa realidade. Apenas coisas com as quais a gente quer conviver de uma forma mais específica. A gente tem que manter na nossa mente coisas boas, coisas positivas, pensamentos bons, pensamentos positivos, para que a gente possa atrair coisas do mesmo nível de vibração, coisas harmoniosas, coisas positivas, coisas boas. Então, basicamente, uma explicação para vocês sobre essa lei da atração, certo? E como ela funciona na prática, digamos assim, seria basicamente isso. E aí, como eu falei para vocês, a gente ainda vai ter um segundo vídeo que é falando sobre os passos de como a gente pode utilizar a lei da atração de uma forma correta, certo? De como é que a gente pode utilizar ela além de apenas mentalizar, porque apenas isso não é o suficiente para a gente realizar a cocriação dos nossos desejos, porque também tem essa questão, né? A gente quer utilizar a lei da atração ao nosso favor, para conseguir tudo aquilo que a gente quer, tanto de coisas materiais, né, como os bens materiais, um carro dos sonhos, a casa dos sonhos, como também um nível de espiritualidade elevado. Então, vamos ter um segundo vídeo com esse passo a passo de como é que a gente pode utilizar a lei da atração. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Não percam. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem, digam o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, tá? Para que a gente possa trazer para vocês mais conteúdos como esse e para que a gente possa melhorar cada dia nos nossos conteúdos para vocês, tá bem? Desde já agradeço muito pela atenção de todos que continuaram com a gente até aqui o finzinho do vídeo. Se você acha que alguém precisa também ter esse conhecimento, compartilha esse vídeo, tá? E não deixem de assistir o nosso próximo vídeo, que é lá que a gente vai falar sobre os passos para utilizar a lei da atração. Então, eu espero todos vocês. E muito obrigada pela atenção até agora, tá? Tchau, tchau. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.